No momento em que entrei naquele salão de festas, ouvia dizer: Sloan Whitmore, a noiva perfeita do meu irmão, inclinando-se para as suas damas de honor com uma taça de champanhe na mão impecável. O seu sussurro foi alto o suficiente para ser ouvido em toda a sala, e eu sei que ela o fez de propósito. Ah, que ótimo! A caipira fedorenta está aqui. As suas amigas riram como uma matilha de hienas em vestidos de grife. Sloan nem se deu ao trabalho de olhar para mim quando disse aquilo. Eu era tão insignificante para ela, apenas um embaraço que rastejou de uma cidade pequena para arruinar a estética da sua festa de noivado perfeita. O que Sloan não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que eu assinei a escritura deste hotel há 3 anos. O Hotel Monarch, cada candelabro acima da sua cabeça, cada talher com que ela estava a comer, cada centímetro quadrado de mármore italiano debaixo dos seus saltos caros, me pertencia, e até ao final da noite, aquele sussurro ia custar-lhe tudo o que ela sempre quis. O meu nome é Betânia Dantas. Tenho 31 anos e cresci em Milagre do Norte, Minas Gerais, uma cidade tão pequena que o único engarrafamento que tivemos foi quando as vacas do seu Zé escaparam e bloquearam a rua principal por 3 horas. Saí de casa aos 18 anos e nunca mais olhei para trás. Não porque odiasse de onde vim, mas porque a minha família deixou bem claro que não havia espaço para mim lá. Veja, tenho um irmão mais velho, o Gustavo, o filho de ouro, o filho que nunca fazia nada de errado. A crescer, tudo o que eu fazia era medido em comparação com ele. E eu sempre ficava aquém. Se eu tirava um A, o Gustavo tinha tirado um A mais. Se eu entrava para a equipa de futebol, o Gustavo tinha sido capitão da equipa. A minha mãe, a Patrícia, tinha uma maneira especial de olhar para mim que me fazia sentir como um rascunho, enquanto o Gustavo era a obra-prima finalizada. Então, eu fui embora. Fiz uma mala, apanhei um autocarro para a cidade e recomecei do zero com apenas R$ 200 e uma recusa teimosa em falhar. Todos em casa pensavam que eu estava a passar dificuldades. Imaginavam-me num apartamento minúsculo a comer macarrão instantâneo, o que era verdade nos primeiros 2 anos. Mas o que eles não sabiam é que eu arranjei um emprego como empregada de limpeza num hotel boutique. E esse emprego mudou a minha vida. Aprendi tudo. Eu observava. Eu estudava. Trabalhei desde a limpeza de quartos até a recepção, depois assistente de gerente e gerente. Poupei cada tostão, investi com cuidado, fiz escolhas inteligentes e arrisquei quando sentia que era o certo. Aos 28, comprei a minha primeira propriedade. Aos 30, tinha 3. Agora, aos 31, dirijo a Hospitalidade Bétula, uma empresa que possui 6 hotéis boutique em todo o Sudeste. O Monarch é o meu carro-chefe, o meu orgulho e alegria. Mas eis a questão de construir algo do nada. Tu aprendes a ficar quieta. Aprendes que as pessoas te subestimam, e às vezes essa é a arma mais poderosa que tens. Por isso nunca disse à minha família. Eles nunca perguntaram. De qualquer forma, para eles, eu ainda era a irmãzinha que lutava e não conseguia estar à altura do Gustavo e do seu emprego de gerência média numa companhia de seguros. A ironia era tão densa que dava para espalhar no pão. Hoje à noite, recebi um convite para a festa de noivado do Gustavo. À última hora, claro. Provavelmente ideia da minha mãe. Um convite de culpa, para que ela pudesse dizer às amigas que toda a família estava lá. Quase não vim, mas algo me puxou para cá. Talvez curiosidade. Talvez alguma pequena esperança teimosa de que as coisas tivessem mudado. Não tinham. Eu estava na entrada do meu próprio hotel, usando jeans e as minhas botas favoritas. O meu cabelo ainda cheirando levemente ao campo porque eu tinha passado por Milagre do Norte a caminho daqui, apenas para me lembrar de onde vim. A minha roupa provavelmente custou mais do que tudo o que a Sloan estava a usar combinado. Mas ninguém saberia olhando. É isso que acontece com o dinheiro de verdade. Não precisa de gritar. E, sinceramente, podes tirar a rapariga da roça, mas não podes tirar a roça da rapariga. Embora, definitivamente, possas levar o dinheiro da rapariga da roça direto para o banco. Avistei a minha mãe do outro lado da sala, a dar ordens a algumas das suas amigas, provavelmente a gabar-se da maravilhosa noiva do Gustavo e do seu maravilhoso futuro juntos. O Gustavo estava ao lado da Sloan, parecendo um homem que tinha ganho na lotaria. Ele não fazia ideia de que tinha um bilhete perdedor nas mãos. A Sloan finalmente olhou para mim, o seu sorriso afiado como um corte de papel.
Ela não me reconheceu como nada além de um inconveniente. Uma mancha na sua noite perfeita. Estava tudo bem. Deixa-a pensar que eu não era ninguém. Deixa-os a todos pensar isso. Aprendi há muito tempo que a melhor vingança não é barulhenta. É paciente. É silenciosa. É ver as pessoas acavarem as suas próprias covas enquanto estão demasiado ocupadas a olhar para ti para notarem a pá nas suas mãos. Então, sorri de volta para Sloan, fui até ao bar e pedi uma bebida. O meu pessoal sabia para não me reconhecer. O Wesley, o meu gerente geral, encontrou o meu olhar do outro lado da sala e deu-me um aceno subtil. Estava tudo a correr bem. Tudo estava perfeito por enquanto, porque em cerca de 3 horas, a Sloan Whitmore ia aprender uma lição muito importante. Nunca subestimes a rapariga do campo, especialmente quando ela é dona do chão onde tu estás. Antes de continuarmos, se estás a gostar desta história, por favor, clica no botão de subscrever e diz-me nos comentários de onde estás a ver e que horas são aí. Eu vejo cada comentário. E isso significa o mundo para mim. Muito obrigado pelo teu apoio. Agora, de volta à história. A festa de noivado foi exatamente o que se esperaria de alguém como a Sloan. Extravagante, exagerada, desenhada para impressionar pessoas que já estavam impressionadas consigo mesmas. Havia esculturas de gelo em forma de cisnes, uma fonte de champanhe que parecia excessiva até para os padrões de fontes de champanhe, e flores suficientes para deixar um jardim botânico com inveja. A minha equipa do hotel tinha feito um trabalho incrível, o que me deixou orgulhosa, embora eu quisesse revirar os olhos para cada escolha de design que a Sloan tinha feito. Peguei na minha bebida e encontrei um canto tranquilo para observar. Foi aí que a minha mãe me encontrou. Patrícia Dantas aproximou-se como uma mulher que tinha cheirado algo desagradável e estava a tentar localizar a origem. Ela olhou-me de cima a baixo, os seus olhos parando nas minhas botas com visível desaprovação. Ela disse que era bom eu ter conseguido vir, o seu tom sugerindo que era tudo menos bom. Depois perguntou por que é que eu não podia ter usado algo mais apropriado, mencionando que a família da Sloan era muito refinada. Ela enfatizou a palavra refinada como se fosse uma palavra de vocabulário que eu deveria estudar. Eu disse-lhe que vim diretamente do trabalho e não tive tempo para trocar de roupa, o que era verdade. Só não mencionei que trabalho significava gerir uma empresa hoteleira multimilionária. A minha mãe suspirou da maneira que sempre suspirava para mim, como se eu fosse uma constante decepção que ela tinha aprendido a tolerar. Ela disse para eu pelo menos tentar causar uma boa impressão nos Whitmore, depois desapareceu de volta na multidão para continuar as suas obrigações sociais. E lá estava, 20 segundos de conversa, e eu já me sentia como se tivesse 12 anos novamente, a falhar em atingir algum padrão invisível do qual nunca me haviam falado. Avistei a Sloan do outro lado da sala, a dar beijinhos no ar a um grupo de convidados. A mulher tinha beijado mais bochechas esta noite do que um político numa feira do condado. Cada gesto era calculado, cada sorriso medido para o efeito máximo. Os seus pais, o Francisco e a Delilah Whitmore, estavam por perto como pavões orgulhosos a observar a sua preciosa filha a trabalhar a sala. O Francisco era um homem grande com um rosto vermelho, e o tipo de confiança que vem de um sucesso genuíno ou de uma excelente atuação. A Delilah era magra, polida, a gotejar joias que brilhavam cada vez que ela se movia. Eles pareciam ricos. Agiam como ricos, mas algo neles parecia estranho. Como uma bela pintura pendurada ligeiramente torta. Eu não conseguia identificar o que era ainda, mas conseguiria. O Gustavo finalmente notou-me e veio até mim. O meu irmão mais velho, 3 anos mais velho, ainda a olhar para mim como se eu fosse a sua irmãzinha chata que o seguia quando éramos crianças. Ele disse que estava contente por eu ter vindo, embora o seu tom dissesse que ele não tinha notado se eu estava lá ou não. Ele perguntou se eu já tinha conhecido a Sloan e disse que ela era incrível. Eu disse-lhe que a tinha visto. Guardei as minhas opiniões para mim. O Gustavo acenou com a cabeça, já olhando para além de mim, para ver quem mais ele precisava cumprimentar. Algumas coisas nunca mudam. Então, ele disse algo que apertou o meu estômago. Mencionou que a mãe tinha dado o colar da avó a Sloan, como presente de noivado. Ele disse: não foi generoso da parte dela? E que a Sloan adorou. Senti o ar sair dos meus pulmões. O colar da avó, o pendente antigo que a nossa avó me tinha prometido especificamente antes de morrer.
Ela segurou a minha mão e disse-me que era para mim, porque eu era a sua sonhadora, a sua lutadora, aquela que faria algo de si mesma. A minha mãe sabia disto. Ela tinha estado no quarto quando a avó disse, e deu-o a Sloan na mesma. Olhei para o outro lado da sala e vi-o. Lá estava ele, pendurado no pescoço da Sloan como se lhe pertencesse. O colar da minha avó, a minha herança, a minha memória, a brilhar sob as luzes do candelabro, enquanto a Sloan ria de algo que alguém disse. O DJ aumentou a música tão alto que eu senti os meus dentes a vibrar. Se eu quisesse que os meus dentes tremessem, eu teria ido ao dentista. Pelo menos lá eu conseguiria uma escova de dentes grátis. Desculpei-me ao Gustavo e fui para a casa de banho, precisando de um momento para respirar. Foi aí que passei pelo Francisco Whitmore no corredor, o telefone encostado ao ouvido, o rosto tenso de estresse. Ele não me viu. Estava demasiado focado na sua conversa. Ouviu dizer que eles precisavam que este casamento acontecesse. Que a família Dantas tinha dinheiro suficiente para cobrir a sua situação. Ele parou, ouvindo quem estava do outro lado. Depois disse que eles só precisavam passar pela cerimônia. E depois disso, tudo daria certo. Ele desligou e voltou para a festa. O seu sorriso de vendedor voltou ao lugar como uma máscara. Fiquei parada naquele corredor, o colar da minha avó esquecido por um momento, substituído por algo muito mais urgente. A família Dantas tinha dinheiro. Que dinheiro? Os meus pais tinham uma casa bonita, claro, mas eu sabia por certo que havia uma segunda hipoteca sobre ela porque eu a tinha pago secretamente nos últimos 4 anos. O Gustavo tinha um emprego decente. Nada espetacular. Não havia fortuna familiar. Então, por que o Francisco Whitmore achava que havia? E mais importante, qual era exatamente a situação deles que precisava ser coberta? Passei a próxima hora a observar os Whitmore como um falcão observa um rato de campo. Cada sorriso, cada aperto de mão, cada risada perfeitamente cronometrada. Agora que eu sabia que algo estava errado, eu podia ver as rachaduras na atuação deles. O Francisco continuava a verificar o telefone, a sua mandíbula apertando cada vez que ele lia uma mensagem. As joias da Delila eram impressionantes, mas eu notei que elas tocava nervosamente, como se tivesse medo de que pudessem desaparecer. E a Sloan, a linda e perfeita Sloan, tinha uma fome nos olhos que nada tinha a ver com amor e tudo a ver com desespero. Comecei a juntar as peças. Os Whitmore pensavam que a minha família tinha dinheiro. Mas por quê? Foi então que me ocorreu. Nos últimos 4 anos, eu tinha enviado dinheiro aos meus pais anonimamente através da minha empresa, a Hospitalidade Bétula. Todos os meses, um pagamento chegava para cobrir a hipoteca, as contas de serviços públicos, as despesas médicas. Quando meu pai fez a cirurgia ao joelho, eu nunca pus o meu nome nisso. Não queria a gratidão deles, nem as suas perguntas. Eu só queria ajudar à distância. Mas os meus pais não sabiam que era eu. E aparentemente, a minha mãe tinha decidido que devia ser o Gustavo. Claro que sim. Na cabeça dela, o seu filho de ouro estava secretamente a cuidar deles, a ser o filho responsável e bem-sucedido que ela sempre soube que ele era. Eu podia praticamente ouvi-la a gabar-se às suas amigas sobre como o Gustavo era generoso, como ele sempre cuidava da sua família, o dinheiro que eu enviei, os sacrifícios que fiz, e o Gustavo levava o crédito. A ironia era tão densa que poderia ter entrado na festa e pedido a sua própria bebida. Então, os Whitmore fizeram a sua pesquisa. Viram uma casa bonita, sem pagamentos de hipoteca visíveis. Ouviram a Patrícia a gabar-se dos investimentos do filho. Viram uma família que parecia ter riqueza escondida. E eles visaram o Gustavo como tubarões a cheirar sangue na água. Mas aqui está o problema com o plano deles. O dinheiro não era do Gustavo. Não havia fortuna familiar. Os Whitmore estavam a perseguir uma miragem. E quando descobrissem a verdade, a minha família ficaria com nada além das consequências, a menos que alguém as parasse. Encontrei o Wesley perto da entrada de serviço, com uma prancheta na mão, a supervisionar o pessoal de catering. Ele olhou para cima quando me aproximei, a sua máscara profissional desvanecendo-se para uma genuína cordialidade quando me viu. Ele perguntou discretamente se estava tudo bem, chamando-me Senhora Dantas antes de eu o olhar. Ele corrigiu-se e chamou-me apenas Betânia. Eu disse-lhe que precisava de um favor. Precisava de informações sobre a família Whitmore. Tudo o que ele pudesse encontrar, registros comerciais, artigos de notícias, o que quer que houvesse. Wesley não perguntou por quê. Isso é o que eu apreciava nele.
Ele simplesmente assentiu e disse que veria o que conseguia descobrir. Ele desapareceu com o telefone já na mão. Voltei para a festa a tentar agir normalmente, o que estava a ficar mais difícil a cada minuto. Foi então que a Sloan me encontrou. Ela apareceu ao meu lado como um fantasma vestido de estilista, o seu sorriso tão doce que podia dar cáries. Ela sugeriu que devíamos conversar, só nós as duas, para nos conhecermos. Ela pôs a mão no meu braço como se fôssemos velhas amigas. Eu deixei-a guiar-me para um canto tranquilo perto das casas de banho. No momento em que estávamos fora do alcance da audição dos outros convidados, o seu sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela disse-me que sabia sobre mim. Ela disse que sabia que eu enviava dinheiro para casa todos os meses, a fazer de boa filha à distância. Mas o que a confundia era: por que alguém que mal conseguia pagar o seu próprio apartamento enviaria dinheiro para uma família que nem sequer gostava dela? Senti a minha mandíbula apertar, mas mantive a minha expressão neutra. Ela continuou. A menos, disse ela, que eu estivesse a tentar comprar o amor deles, a tentar provar que valia alguma coisa. Patético, na verdade, disse-me ela. Ela inclinou-se mais perto e disse que eu devia saber que o Gustavo lhe tinha contado tudo. Como eu sempre tive ciúmes dele, como eu não conseguia lidar com o facto de não ser a favorita, como a família só me tolerava por pena. Ela sorriu novamente, mas desta vez era afiada e cruel. Ela disse que ia casar com o Gustavo, tornar-se parte desta família, e honestamente, achava que seria melhor para todos se eu simplesmente me mantivesse afastada. Ela disse que ninguém sentiria a minha falta. Ela chamou-me peso morto. Depois acariciou meu braço como se estivesse a consolar uma criança e foi embora. Fiquei ali um momento, a processar o que tinha acabado de acontecer. Sloan pensava que eu estava falida. Ela pensava que o dinheiro vinha do Gustavo. Ela não fazia ideia de quem eu realmente era. Era como ver alguém gabar-se de como o seu carro alugado é incrível para a pessoa que possui toda a concessionária. Honestamente, se a arrogância queimasse calorias, Sloan Whitmore seria invisível. Wesley apareceu ao meu cotovelo, assustando-me dos meus pensamentos. Ele entregou-me uma pasta e disse que eu precisava de ver aquilo. O seu rosto estava pálido, a sua compostura habitual abalada. Ele disse: os Whitmore não estavam apenas endividados, eles estavam a ser investigados por fraude. Abri a pasta ali mesmo no corredor, examinando os documentos, registros financeiros, autos judiciais, artigos de notícias. Quanto mais eu lia, mais fria eu ficava. Os Whitmore não eram quem diziam ser. O seu império imobiliário era um castelo de cartas construído sobre mentiras e dinheiro alheio. Estavam a 6 meses da falência e de uma investigação federal. Este casamento não era sobre amor, era um plano de fuga. Levei a pasta para o meu carro na garagem, precisando de privacidade para processar o que estava a ler. As luzes do teto cintilavam como se estivessem tão chocadas quanto eu. Os documentos pintavam um quadro feio. Francisco e Delilah Whitmore estavam a gerir o que era um esquema Ponzi há anos. Eles recolhiam dinheiro de investidores para desenvolvimentos imobiliários que ou não existiam ou estavam muito supervalorizados. Os primeiros investidores eram pagos com o dinheiro dos investidores posteriores, o golpe clássico. Mas o castelo de cartas estava finalmente a desmoronar-se. Os investidores estavam a fazer perguntas. Os auditores estavam a cercar. Investigadores federais tinham aberto um processo. Os Whitmore precisavam de uma estratégia de saída e rápido. Entra o meu irmão Gustavo. Eu conseguia ver a lógica deles, por mais distorcida que fosse. Encontrar uma família que parecia ter dinheiro, casar-se, usar a ligação para sustentar a sua reputação em ruínas. Ou, no mínimo, ter um lugar para se esconder quando tudo desmoronasse. Provavelmente, planeavam drenar todos os bens que a minha família tinha antes de desaparecerem para começar o golpe noutro lugar. O que eles não perceberam foi que a minha família não tinha nada. A casa estava hipotecada. O salário do Gustavo era médio. O único dinheiro que entrava na casa dos Dantas vinha de mim, e eu podia parar isso com um único telefonema. Os Whitmore estavam prestes a descobrir que tinham como alvo a família errada. E quando o fizessem, abandonariam o Gustavo mais rápido do que um navio a afundar, deixando o meu irmão de coração partido e os meus pais humilhados. Uma parte de mim queria deixar acontecer, deixar que todos sofressem as consequências das suas escolhas. A minha mãe que deu a minha herança sem pensar 2 vezes. O meu irmão que nunca me defendeu. Deixá-lo sentir o que é ser descartado, ignorado, posto de lado.
Mas eu não podia fazê-lo. Por mais que me tivessem magoado, ainda eram a minha família. O Gustavo ainda era o menino que me ensinou a andar de bicicleta, mesmo que ele tivesse esquecido isso em algum momento. A minha mãe ainda era a mulher que ficou acordada a noite toda quando tive catapora, mesmo que ela mais tarde tenha decidido que eu não valia a pena ser lembrada. A família é complicada. Podes amar as pessoas e ficar furiosa com elas ao mesmo tempo. Podes querer protegê-los, mesmo quando não o merecem. Então, tomei uma decisão. Ia expor os Whitmore. Ia salvar a minha família de um desastre que eles nem sabiam que estava a chegar e ia fazê-lo à minha maneira. Liguei primeiro para a minha advogada. A Rebeca atendeu no segundo toque apesar de serem 8 da noite. E é por isso que lhe pagava o que pagava. Dei-lhe um resumo da situação e perguntei com que rapidez ela poderia verificar a informação na pasta. Ela disse que teria a confirmação dentro de 1 hora. Em seguida, liguei para a Naomi, uma contabilista forense com quem tinha trabalhado numa aquisição complicada há 2 anos. A Naomi era uma feiticeira com registros financeiros, o tipo de pessoa que podia olhar para uma folha de cálculo e dizer o que alguém tinha comido ao pequeno almoço. Enviei-lhe fotografias dos documentos-chave e pedi-lhe para aprofundar a investigação. Se estás a gostar da história até agora, por favor, tira um segundo para dar um gosto e deixar um comentário. Ajuda-me muito a continuar a criar estas histórias para ti, e eu realmente aprecio cada um de vocês. Obrigada do fundo do meu coração. Agora, voltemos a Betânia. A Naomi ligou de volta em 40 minutos. A sua voz estava tensa com a excitação de quem tinha encontrado algo grande. Ela disse que eu estava certa. Eles estavam a executar um esquema Ponzi, coisa de livro. Mas aqui está a parte interessante. Ela disse que tinha pesquisado o nome Whitmore noutros estados e encontrado algo no Arizona de 3 anos atrás. Mesmo padrão, mesmo esquema, nomes diferentes. Ela disse que o nome verdadeiro da noiva não era Sloan. Perguntou se eu estava pronta para isso. Eu disse que estava. Naomi disse-me que o nome verdadeiro da noiva era Sandra Lins. Ela disse que os pais nem eram os pais verdadeiros dela. Eram parceiros num golpe de longa data. E eles estavam a fazer isto há pelo menos 1 década. Identidades diferentes, alvos diferentes, o mesmo jogo. Sentei-me no meu carro com a pasta no colo e comecei a rir. Não consegui evitar. Estas pessoas tinham mais identidades do que uma atriz de Hollywood tem ex-maridos. Sandra, Sloan. Provavelmente a planear ser Estefânia no próximo ano. O meu telefone vibrou com uma mensagem do Gustavo. Olhei para ela por um longo momento antes de a abrir. Ele queria saber se podíamos conversar. Ele disse que algo na Sloan não parecia certo. Verifiquei a hora. Faltavam 5 minutos para as 9, quando Francisco Whitmore estava programado para fazer o seu grande brinde de boas-vindas à família. Tarde demais, meu irmão. Devias ter confiado nesse sentimento há 1 hora. Devias ter confiado em mim há anos. Mas antes tarde do que nunca. Pelo menos ele estava a começar a ver através da máscara. Saí do carro e voltei para o hotel. O ar da noite de Arizona era quente, e algures lá dentro. Uma artista da fraude num vestido branco estava prestes a ter a pior noite da sua vida. Hora de estragar uma festa de noivado. Entrei novamente no Hotel Monarch com uma energia diferente da que tinha quando saí. Antes eu era a irmã invisível, a rapariga do campo que todos menosprezavam. Agora eu era uma mulher com um plano. O Wesley encontrou-me perto da entrada de serviço. A sua expressão, uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele disse que tinha estado a observar os Whitmore a noite toda e que algo estava definitivamente errado com eles. Mencionou que o Francisco tinha feito 4 telefonemas na última hora, cada um deixando-o mais agitado do que o anterior. Eu disse ao Wesley que precisava que o sistema AV estivesse pronto. Disse que durante o brinde do Francisco às 9, iríamos dar aos convidados uma apresentação que eles nunca esqueceriam. Wesley nem piscou. Ele perguntou que tipo de apresentação estávamos a falar. Entreguei-lhe uma pen USB. Nela estavam cópias digitalizadas dos documentos mais prejudiciais da pasta, mais tudo o que a Naomi me tinha enviado. Registros judiciais do Arizona, extratos financeiros que mostravam a fraude, fotos da Sloan de 3 anos atrás com o seu nome verdadeiro, Sandra Lins, um rasto de papel de mentiras que se estendia por 1 década. Eu disse-lhe que quando o Francisco começasse o seu brinde, eu queria que tudo estivesse nos ecrãs. Cada documento, cada fotografia, cada prova.
O Wesley pegou na pen com um ligeiro sorriso. Ele disse que sempre soube que trabalhar para mim seria interessante, mas que isto era algo completamente diferente. Depois desapareceu em direção à sala de controlo. O meu telefone vibrou. Rebecca, a minha advogada, confirmou tudo o que a Naomi tinha encontrado. Os Whitmore estavam de facto sob investigação federal. Mais importante, ela tinha ligado para a investigadora principal, uma mulher chamada agente Carla Reis, que estava a tentar localizar os Whitmore há meses. Eles continuavam a mudar-se, a mudar de nome, a estar um passo à frente até hoje à noite. A Rebecca disse-me que a agente Reis já estava a caminho com a equipa. Estariam à porta do hotel às 9h15, prontos para entrar assim que as provas fossem públicas. Tudo estava a encaixar, a armadilha estava montada. Agora só precisava de esperar. Encontrei um lugar perto da parte de trás do salão de festas, onde podia ver tudo sem ser notada. Sloan estava novamente a percorrer a sala. Aquele sorriso falso colado no rosto, como se estivesse pintado. Gustavo estava ao lado dela a fazer de noivo lindo, completamente alheio ao facto de que todo o seu futuro estava prestes a implodir. A minha mãe estava perto da frente a conversar com Delilah Whitmore como se fossem velhas amigas. Duas mulheres que não tinham nada em comum, exceto a sua capacidade de me fazer sentir inútil. Em breve, uma delas perceberia que tinha sido enganada. A outra perceberia que tinha afastado a filha errada. Verifiquei o meu relógio. 8h52. O meu telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem do Gustavo. Ele perguntou onde eu estava e disse que precisava muito de falar. Ele disse que algo nos Whitmore o estava a incomodar. A forma como o Francisco continuava a desaparecer. A forma como a Sloan desviava todas as perguntas sobre o seu passado. Ele disse que talvez estivesse a ser paranoico. Olhei para a mensagem por um longo momento. Uma parte de mim queria responder. Dizer-lhe para confiar nos seus instintos, avisá-lo do que estava para vir. Mas o que isso iria conseguir? Ele teve 34 anos para confiar em mim, para me incluir, para me tratar como família. Ele escolheu não o fazer. Além disso, se eu o avisasse agora, ele poderia avisar a Sloan. E eu não podia arriscar isso. Respondi com uma resposta simples. Disse-lhe que falaríamos depois do brinde, e para ele apenas esperar. 8h56. Francisco Whitmore estava a ajeitar a gravata perto do pequeno palco onde o DJ tinha montado o seu equipamento. Ele parecia confiante novamente, a sua máscara de vendedor firmemente no lugar. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Pensei no que a Sloan me tinha dito antes. Como eu era um peso morto. Como ninguém sentiria a minha falta. Como eu devia simplesmente ficar afastada. O engraçado nas pessoas que te subestimam é que elas nunca te veem chegar. Estão tão ocupadas a olhar para baixo que perdem o momento em que tu te ergues. Às 8h59, o Francisco subiu ao palco e pegou no microfone. O DJ baixou a música. Os convidados viraram-se para ele com as taças de champanhe na mão, prontos para brindar ao feliz casal. Fiz contato visual com o Wesley do outro lado da sala. Ele deu-me um aceno quase imperceptível. Os ecrãs atrás do palco acenderam-se, mostrando atualmente uma apresentação de fotos do Gustavo e da Sloan. Casal feliz num restaurante. Casal feliz na praia. Casal feliz a viver a sua mentira feliz. Não por muito mais tempo. O Francisco pigarreou e começou a falar. Ele disse: "Boa noite a todos", e agradeceu a todos por estarem ali para celebrar esta bela união. Ele disse que quando a sua filha trouxe o Gustavo para casa pela primeira vez, ele soube imediatamente que este jovem era especial. Eu quase ri. A sua filha. A filha que não era sua filha. A filha cujo nome verdadeiro ele provavelmente tinha que se lembrar todas as manhãs. Francisco continuou a falar sobre família, sobre legado, sobre como os Whitmore estavam honrados em juntar-se à família Dantas. Ele falou sobre futuros brilhantes e netos e construir algo duradouro juntos. Cada palavra era uma mentira, e cada mentira estava prestes a ser exposta. Francisco ergueu o seu copo. Ele disse ao feliz casal: "Ao amor, à família, ao para sempre." Peguei no meu telemóvel e enviei uma única palavra a Wesley. Agora. Os ecrãs cintilaram. Por um momento, todos provavelmente pensaram que era uma falha técnica. As fotos felizes do Gustavo e da Sloan desapareceram, substituídas por algo completamente diferente. Um documento de aspecto oficial, carimbado com selos judiciais e terminologia legal. O sorriso do Francisco congelou no seu rosto.
O documento era um processo judicial do Arizona datado de há 3 anos, uma investigação de fraude. E lá, listado como pessoa de interesse, estava um nome que ninguém nesta sala tinha ouvido antes: Sandra Lins. Um murmúrio correu pela multidão. As pessoas apertaram os olhos para os ecrãs a tentar entender o que estavam a ver. O Francisco atrapalhou-se com o microfone. O seu rosto passou de vermelho a pálido em segundos. Ele disse: "Deve haver algum engano", e chamou-lhe um erro técnico. Virou-se para a cabine de AV e gritou para alguém consertar, mas os ecrãs continuaram a mudar. Outro documento apareceu. Registros financeiros, mostrando dinheiro de investidores a ser canalizado para empresas de fachada. Depois, outros artigos de notícias sobre um esquema imobiliário em Phoenix que tinha custado a dezenas de famílias as suas economias de vida. Depois, fotos. Uma Sandra Lins mais jovem, com cabelo de cor diferente, os mesmos olhos frios, ao lado do Francisco e da Delila num evento de caridade, sob nomes completamente diferentes. A Sloan ficou imóvel no meio da pista de dança, a sua taça de champanhe a tremer na mão. Pela primeira vez na noite, a sua máscara tinha caído completamente. Ela parecia aterrorizada. O Gustavo olhou para os ecrãs, depois para a Sloan, depois de volta para os ecrãs. Consegui ver a sua mente a trabalhar, as peças a encaixar, a dúvida que sentira a noite toda de repente a fazer um sentido horrível. O Francisco tentou abrir caminho pela multidão em direção à saída, mas 2 dos meus seguranças interceptaram-no. A Delila agarrou-lhe o braço, sussurrando freneticamente, mas não havia para onde ir. Foi então que avancei. Atravessei a multidão que se abria em direção ao palco, as minhas botas a tilintar no chão de mármore. Todos os olhos na sala se voltaram para mim. A caipira, a ninguém, o peso morto, a voz do Wesley soou pelos altifalantes. Calma e profissional. Ele disse: "Senhoras e senhores, ele gostaria de apresentar a proprietária do Hotel Monarch e CEO da Hospitalidade Bétula." Ele disse: "Por favor, recebam a senhorita Betânia Dantas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto da minha mãe ficou branco. A mandíbula do Gustavo caiu. Até a Sloan, no meio do seu pânico, parecia genuinamente chocada. Peguei no microfone da mão mole do Francisco. Eu disse: "Boa noite a todos." Pedi desculpa pela interrupção, mas achei que eles talvez quisessem saber quem estavam realmente a celebrar esta noite. Gesticulei para os ecrãs atrás de mim. Eu disse: "Francisco e Delila Whitmore não são quem eles diziam ser. O seu império imobiliário era uma fraude. A sua riqueza foi roubada de investidores inocentes. E a sua filha Sloan era, na verdade, Sandra Lins, uma vigarista que estava a executar o mesmo esquema há mais de uma década." Sloan finalmente encontrou a sua voz. Ela gritou que eu estava a mentir e chamou-me de ninguém invejosa e patética. Ela disse que eu estava a inventar aquilo porque não conseguia suportar ver o Gustavo feliz. Eu sorri para ela. Eu disse: "Isso é interessante." E perguntei se eu também tinha inventado a investigação federal que o seguia há 2 anos. Mencionei os mandados de prisão que foram emitidos no mês passado no Arizona e disse que estava curiosa para saber como eu poderia ter falsificado o facto de a agente Carla Reis e a sua equipa estarem atualmente à espera do lado de fora deste hotel. Como se por um sinal, as portas do salão de festas abriram-se. 4 pessoas de fato entraram, os crachás visíveis, as expressões todas profissionais. O rosto da Sloan desmoronou-se. O Francisco tentou fugir. Ele percorreu cerca de 3 metros antes que a agente Reis o interceptasse com uma mão calma mas firme no seu ombro. Ela disse-lhe que Francisco Whitmore, ou qualquer que fosse o seu nome verdadeiro, estava sob prisão por fraude eletrônica, fraude de investimento e conspiração. A Delila começou a chorar, a máscara a escorrer pelo seu rosto cuidadosamente maquilhado. Ela continuava a dizer que havia um engano, que eles podiam explicar tudo, que não era o que parecia. Sloan, Sandra, ou seja qual for o seu nome, virou-se para o Gustavo uma última vez. A sua voz estava desesperada, suplicante. Ela perguntou se ele ia mesmo deixar a irmã fazer aquilo com eles. Ela disse que se amavam e que ele tinha que acreditar nela. O Gustavo olhou para ela por um longo momento. Eu conseguia ver a guerra acontecer nos seus olhos. A mulher que ele pensava amar contra as provas que ele não podia negar. Então ele fez algo que eu nunca esperaria. Ele afastou-se dela. Ele disse que nem sequer a conhecia. A sua voz era baixa,
quebrada, mas certa. Ele disse que não conhecia nenhum deles. A expressão da Sloan mudou de desespero para raiva num instante. Ela avançou em minha direção, gritando que eu tinha arruinado tudo, que eu devia ser ninguém, que eu era apenas a caipira fedorenta. A segurança a pegou antes que ela me alcançasse. Eu aproximei-me o suficiente para que só ela ouvisse. Eu disse que aquela caipira fedorenta era dona do salão onde ela estava, pagava o salário de todos que a estavam prestes a escoltar para fora e dormiria muito bem esta noite, sabendo exatamente quem ela era. Levaram-na embora ainda a gritar. O seu vestido de grife amarrotado, o seu cabelo perfeito destruído, toda a sua vida cuidadosamente construída, a desmoronar-se a cada passo. Voltei-me para a multidão atordoada, a maioria dos quais ainda tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Eu disse: bem, o catering já estava pago, e parecia um desperdício de boa comida. Eu disse-lhes que o bar ficaria aberto para quem quisesse ficar. Risos nervosos percorreram a sala. O DJ, bendito seja, começou a tocar algo animado. A festa de noivado tinha acabado, mas a noite estava apenas a começar. À próxima hora, pareceu algo de um sonho febril. Os Whitmores, todos os três, foram escoltados algemados enquanto os restantes convidados observavam em silêncio atônito. A Sloan, ou Sandra, ou quem quer que ela fosse na sua próxima vida, ainda gritava ameaças enquanto a colocavam na parte de trás de um carro descaracterizado, algo sobre advogados, processos, vingança, palavras vazias de uma pessoa vazia. Ela passou de futura senhora Dantas a futura presidiária em menos de 15 minutos. Isso tinha de ser um recorde, mesmo para uma vigarista profissional. Dentro do salão de festas, o clima tinha mudado de choque para outra coisa. Curiosidade, talvez fascínio. Alguns convidados já estavam nos seus telefones, provavelmente a partilhar o que tinha acabado de acontecer com todos os que conheciam. Pela manhã, esta história estaria por toda a cidade. O Gustavo encontrou-me perto do bar. Ele parecia um homem que acabara de acordar de um pesadelo, apenas para perceber que ainda estava a sonhar. Os seus olhos estavam vermelhos, as suas mãos tremiam, toda a sua visão do mundo claramente estilhaçada. Ele perguntou como eu sabia. A sua voz falhou nas palavras. Ele perguntou como eu tinha descoberto. Eu disse-lhe que ouvi. Eu disse que observei. Prestei atenção. Todas as coisas que eu tinha feito durante toda a minha vida, enquanto todos os outros me ignoravam. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que lamentava. Ele disse que sabia que isso não cobria tudo, que não cobria anos a tratar-me como um pensamento tardio. Mas ele lamentava. Estudei o rosto do meu irmão, procurando a armadilha, o ângulo, mas tudo o que vi foi remorso genuíno. Talvez pela primeira vez, disse-lhe que desculpa era um começo. Ficamos ali em silêncio. Dois irmãos que tinham passado décadas como estranhos, finalmente a verem-se claramente. Então a minha mãe apareceu. A Patrícia Dantas parecia mais pequena de alguma forma, como se os eventos da noite a tivessem fisicamente encolhido. Aproximou-se devagar, incerta, sem nenhuma da sua confiança habitual em exibição. Ela começou a dizer que não sabia, mas eu cortei-a. Peguei no meu telemóvel e mostrei-lhe o ecrã. Registros bancários, recibos de transferência, 4 anos de pagamentos à companhia de hipotecas, aos seus fornecedores de serviços públicos, às suas contas médicas, tudo da hospitalidade bétula, tudo meu. Eu disse-lhe que ela pensava que o Gustavo os estava a sustentar. Eu disse que ela se gabava para todos sobre o seu filho generoso e bem-sucedido. Deixei isso pairar no ar por um momento antes de dizer que era eu. Sempre fui eu. A minha mãe olhou para o telefone, depois para mim, depois de volta para o telefone. A sua boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Eu disse que não o fiz por agradecimento. Eu disse que o fiz porque eles eram a minha família, mesmo quando me faziam sentir que eu não era deles. Mas achei que ela devia saber a verdade sobre quem realmente estava lá para ela. Os olhos da Patrícia encheram-se de lágrimas. Não as lágrimas dramáticas e performáticas que eu a tinha visto usar em eventos familiares, mas lágrimas reais, daquelas que vinham de algum lugar profundo. Ela sussurrou o meu nome, Betânia, como se o estivesse a dizer pela primeira vez. Antes que eu pudesse responder, houve uma comoção perto da pista de dança. Virei-me para ver o colar da avó da Sloan, o colar da minha avó, deitado no chão onde a Sloan o tinha atirado durante o seu ataque. O Gustavo foi até lá e pegou nele com cuidado, como se pudesse partir. Olhou para ele por um longo momento,
Depois voltou para mim. Ele disse: "Isto sempre foi para mim." A sua voz estava embargada pela emoção. Ele disse que não sabia que a mãe o tinha dado e que lamentava. Ele colocou o colar na minha mão. O peso dele parecia certo, como algo que tinha estado desaparecido durante anos estava finalmente de volta ao seu lugar. A minha mãe observou a troca com lágrimas a escorrer pelo rosto. Ela disse que tinha estado tão errada em tudo. Eu não discordo dela, mas também não a sobrecarreguei. Haveria tempo para conversas difíceis mais tarde. Neste momento, eu estava apenas cansada. Um convidado aproximou-se e perguntou se a festa ainda estava a acontecer, parecendo confuso, mas esperançoso. Olhei em volta da sala. As esculturas de gelo estavam a derreter. A fonte de champanhe ainda estava a fluir. Metade dos convidados tinha saído, mas a outra metade parecia determinada a tirar o máximo proveito do bar aberto. Encolhi os ombros e fiz um sinal ao DJ para continuar a tocar. Por que não? A noite já tinha sido estranha o suficiente. O que é que um pouco de dança faria mal? 3 semanas depois, sentei-me no meu escritório no Hotel Monarch, a olhar para o horizonte da cidade. O sol da manhã entrava pelas janelas, e pela primeira vez em anos, senti-me em paz. Os Whitmore estavam acabados. Os procuradores federais tinham provas suficientes para os acusar de várias acusações de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. Sandra Lins, a mulher que me chamara de caipira fedorenta, estava sob custódia, aguardando julgamento. A sua fiança fora fixada alta o suficiente para que nem mesmo os seus pais ricos falsos pudessem pagá-la lá. Acontece que, quando passas décadas a roubar pessoas, não tens muitos amigos dispostos a ajudar quando as coisas correm mal. A história foi notícia local por cerca de uma semana. Magnata hoteleira desmascara vigaristas em festa de noivado familiar. Uma manchete até me chamou de caipira fedorenta que era dona da sala. Mandei emoldurar essa. Está pendurada no meu escritório agora. Exatamente onde posso vê-la todas as manhãs. O Gustavo veio visitar-me no hotel ontem. Foi a primeira vez que ele viu o meu escritório, a minha equipa, a vida que eu tinha construído sem a ajuda de ninguém. Ele andou por ali a tocar nas coisas como se não pudesse acreditar que eram reais. Ele disse que passou anos a pensar que sabia quem eu era. Ele disse que estava errado em tudo. Eu disse-lhe que nós os dois tínhamos muitos anos para recuperar. Eu disse: talvez devêssemos começar agora. Fomos almoçar. Um almoço a sério. Não uma obrigação familiar onde falávamos de coisas banais e evitávamos qualquer coisa significativa. Nós realmente conversamos sobre a nossa infância, sobre os nossos pais, sobre todas as coisas que nunca dissemos um ao outro. Não foi perfeito, e não foi fácil, mas foi honesto. Isso era mais do que tínhamos tido antes. A minha mãe começou a terapia na semana passada. Ela ligou para me contar. A sua voz pequena e incerta, tão diferente da mulher que me fazia sentir uma constante decepção. Ela disse que queria entender por que me tratava daquela forma. Ela disse que queria ser melhor. Eu disse-lhe que agradecia. Eu disse que podíamos ir com calma e iríamos. Reconstruir a confiança leva tempo, mas pelo menos estávamos finalmente a construir algo, em vez de o ver desmoronar. Esta manhã, estava a organizar um pequeno almoço de negócios no restaurante do hotel. Investidores, parceiros, pessoas que queriam discutir oportunidades de expansão, coisas normais para um dia normal. Uma jovem entrou, parecendo nervosa. Ela usava roupas simples, o cabelo preso num rabo de cavalo prático, os olhos arregalados enquanto observava o ambiente elegante, claramente fora do seu elemento. Um dos meus investidores, um homem chamado Geraldo, que tinha muito dinheiro e pouca educação, fez um comentário alto o suficiente para que todos ouvissem. Ele perguntou quem a tinha deixado entrar e disse que era um evento privado. Levantei-me da mesa. Eu caminhei até a jovem e estendi a minha mão. Eu disse o seu nome calorosamente, chamando-a de Nicole, e disse que estava tão feliz por ela ter conseguido vir. Eu disse a todos. Queria que conhecessem a Nicole Guimarães, a recipiente deste ano da Bolsa de Estudo da Hospitalidade Bétula. Eu disse-lhes que ela cresceu numa pequena cidade em Ohio, trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade comunitária e estava prestes a começar o programa de gestão hoteleira em Cornell no outono. A sala ficou em silêncio. Geraldo, de repente, achou o seu café muito interessante. Levei a Nicole a um lugar na minha mesa. A mesma mesa dos investidores.
A mesma mesa das pessoas que pensavam ser melhores do que ela por causa do seu dinheiro e das suas conexões. Ela sussurrou um obrigada para mim, parecendo oprimida. Eu disse-lhe para não me agradecer ainda. Eu disse que o trabalho de verdade estava apenas a começar, mas disse-lhe que se ela alguma vez sentisse que não pertencia a algum lugar, para se lembrar que as pessoas que construíram as coisas mais boas geralmente começaram com nada além de teimosia e sonhos. Ela sorriu com isso. Depois do pequeno almoço, eu estava no lobby do meu hotel a observar os hóspedes a entrar e sair. Homens de negócios, turistas, famílias. Todos eles a andar em pisos que me pertenciam, a dormir em camas que eu paguei, completamente alheios à mulher que tornou tudo aquilo possível. E tudo bem, eu não precisava que eles soubessem. As pessoas sempre tentarão fazer-te sentir pequeno por causa de onde vieste. Deixa-as. Enquanto estão ocupadas a olhar para ti de cima, não te verão a erguer. Aprendi essa lição há muito tempo, numa pequena cidade onde nunca era boa o suficiente, nunca bonita o suficiente, nunca o suficiente de nada. Levei-a comigo através de anos de luta e dúvida, e pessoas a dizerem-me que nunca daria em nada. E agora aqui estava eu, no meu hotel, rodeada por tudo o que construí. A caipira fedorenta. Ela sentiu o cheiro do sucesso a 1 quilômetro de distância.